Amigas e amigos, é sintomático o comportamento do bolsonarismo nesses últimos dias a respeito da esquerda. Antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, este é o Outro Lado da Notícia. Hoje é dia 9 de janeiro de 2020. Bem-vindas, bem-vindos ao Outro Lado da Notícia. Peço para você dar o like, para você compartilhar, para você comentar, para você, enfim, ajudar a difundir este canal, este ou outro lado da notícia. Desde que surgiu esse impasse com o ato terrorista dos Estados Unidos no Iraque, na verdade, atingindo o alvo iraniano, lá o general que eles assassinaram num ato terrorista, indiscutivelmente terrorista, o governo do presidente Jair Bolsonaro ficou aí numa espécie de saia justa. A princípio, a manifestação foi de fidelidade canina, como eles vêm fazendo aí ao longo do tempo, né? O Trump para o Bolsonaro é uma espécie de oráculo, né? Uma fonte de consulta, uma fonte inspiradora sobre qualquer assunto. E ficam nesta política de lambe-botas. O chanceler, por exemplo, o Ernesto Araújo, é um fanático aí devoto do regime da Casa Branca. E aí eles esquecem tudo, dão as costas para o país, dão as costas para o mundo, dão as costas para o povo brasileiro e vão cometendo todo tipo de barbaridades. O Bolsonaro, num primeiro momento, já saiu defendendo o terrorismo dos Estados Unidos, com a linguagem, vejam aí que tem as manobras, né, as manipulações políticas e ideológicas. Não, o que os Estados Unidos fizeram lá foi combater o terrorismo, essa é a linguagem deles. Quer dizer, se usa o terrorismo para dizer que estão combatendo o terrorismo. O chanceler já emitiu uma nota imediatamente, né, também com este tom agressivo, belicoso contra o Irã. Aí houve reações, a começar pelos militares, setores aí dos militares. A questão militar ainda é uma coisa muito complexa nesta realidade bolsonarista. É preciso também não generalizar a questão militar, como foi em 1964. Houve muita resistência democrática nos meios militares aos fascínoras, latrocidas, instrumentalizados pela Escola Superior de Guerra do Plano Truman, essas coisas todas que eu tenho comentado aqui. Agora também, né, além desta questão da resistência democrática, patriótica, que existe sim, né, nos meios militares, tem no próprio espectro bolsonarista, né, teve manifestações de contrariedade a esta posição de sabujos, de capachos, de meros capachos da Casa Branca, no caso do presidente e do chanceler. Mas, diante dos reveses, o setor também aí do agronegócio, né, que tem suas fontes de negócios no Oriente Médio, o Irã, por exemplo, tem um comércio muito grande aí no setor de agronegócio. O Brasil exporta carne, milho, é o maior importador de milho, né, e importa ureia para fertilizantes. E esses setores todos ficaram preocupados, quer dizer, como é que vai ficar a situação agora, né, diante desta escalada belicosa do governo brasileiro como mero apêndice dos terroristas da Casa Branca? E o que eles fizeram? Foram obrigados a dobrar a língua, sobretudo o presidente, e ele, ao dobrar a língua nessa questão, recrudesceu o seu vocabulário chulo contra a esquerda. Agressões bestiais, idiotizadas ao ex-presidente Lula, inclusive invocando a Constituição, mentindo sobre o uso da Constituição, sobre as circunstâncias em que o ex-presidente Lula esteve envolvidos no apaziguamento em outras ocasiões em que os Estados Unidos ameaçaram o Irã, né, que foi uma atitude de altivez da diplomacia brasileira, que é uma tradição de neutralidade, né, de apaziguar a gente, vamos conversar, né, não é por aí, né, violência gera violência, aquela história. Isso é tradição da política externa brasileira, vem, né, de há muito tempo. É o caso, por exemplo, da renúncia do Jânio Quadros, tem muito a ver, né, com esta política. O Jânio falou que a UDN queria que ele fizesse, como fizeram os latrocidas de 64. Você tem que entrar aqui no plano Truman, você tem que ser uma mera colônia de Washington, do regime de Washington. O Jânio Quadros, não conte comigo e tal. Foi aquela coisa toda lá que ele acabou renunciando. Depois teve aí a sequência dos acontecimentos que a gente conhece bem.
E na diplomacia também, na época do regime neoliberal do Fernando Henrique Cardoso, também foi vergonhosa, né? Quer dizer, nos governos Lula e Dilma, a política externa foi de altivez. Não é à toa que ela se tornou um dos principais alvos da direita. Porque o Brasil reafirmou a sua soberania e, ao mesmo tempo, articulou uma multipolaridade e abriu novas fronteiras de comércio, de intercâmbios econômicos, tecnológicos, juntando forças aí, primeiro aqui com a Unasul, o Bloco Sul-Americano, depois nos BRICS, na OMC, as batalhas históricas, né, dos chamados países em desenvolvimento na OMC, conquistaram e conseguiram avanços importantíssimos nas relações comerciais internacionais. O que o Trump fez, por exemplo? Ele disse o seguinte: países em desenvolvimento, a guerra contra a China é isso aí. Países em desenvolvimento nós não queremos, não é nossa prioridade. Vai ter que se submeter às nossas condições. Ou então a gente sai da OMC. Tanto é que a OMC, a Organização Mundial do Comércio, é bom que se diga, surgiu aí nos arranjos pós-Segunda Guerra Mundial, primeiro com o GATT, o Acordo de Tarifas e tal, depois, já na década de 90, que se conseguiu um acordo mínimo para a criação da Organização Mundial do Comércio, e o Trump simplesmente abandonou tudo. É a arrogância, o autoritarismo, o sentido ditatorial, né, do regime norte-americano. E vai essa turma aqui do Bolsonaro lá lamber as botas, né, do Trump, do regime, desta lógica, né, que eles exportam guerras e exportam crises econômicas. Os Estados Unidos têm uma crise econômica estrutural, gasta mais do que arrecada, importa mais do que exporta, tem déficit fiscal, déficit na balança comercial. Eles têm que exportar esta crise para eles sobreviverem. Como é que eles exportam? Fazendo guerras. Quer dizer, o que o Brasil ganha com isso? Absolutamente nada. É uma questão de simplesmente cegueira ideológica. É o papel que essa gente aí faz, né? Tem todo um sentido. Por isso que se cria essas contradições, fermenta-se as crises políticas e isso vai se acumulando. Vai criando uma situação de tensionamento, né? Mesmo nas relações internacionais. Quando se fala, por exemplo, do direito internacional, está implícito a questão da democracia. Aí que entra um conceito fundamental. O que esses trogloditas dizem? Eles dizem, estão defendendo o Irã? Não é que está defendendo o Irã, está se defendendo o direito internacional. Isso se chama democracia internacional. Se o regime do Irã considera que aqui não há democracia, é problema deles. Assim como os americanos consideram, os norte-americanos consideram que o regime deles é democracia. É direito do Irã achar que os Estados Unidos não são uma democracia e os Estados Unidos acharem que o Irã não é uma democracia. O Brasil, a Argentina. Democracia, volto a dizer, é conceito de classes. Agora tem um pressuposto básico de qualquer democracia, se a democracia é assim, o assado, A, B e C, que é o respeito. É necessário respeitar. Eu acho que o meu país é uma democracia. É direito meu. Vocês acham que o de vocês é uma democracia? Eu não acho que seja uma democracia. Essa que é a questão. Aqui, por exemplo, a esquerda, esse é o papel da esquerda, é histórico o papel da esquerda, é defender o povo, o trabalho, essas questões todas, é a democracia de massas. A esquerda é essencialmente democrática, da democracia, no sentido da inserção das massas nas políticas públicas, no Estado, etc., no orçamento público. Os trogloditas aí dizem que não. Tem aí, por exemplo, o caso desses trogloditas anticomunistas aí, que, na polêmica sobre a guerrilha do Araguaia, esse Gustavo Marques, do infame livro, o livro negro, do comunismo no Brasil, o troglodita Hugo Studart, o troglodita Fábio Panunzio. O que disse Fábio Panunzio na censura que ele aplicou de maneira desavergonhada como um ditadorzinho de meia pataca ordinário? Ditadorzinho ordinário. Nós estamos aqui, a pedra angular desse canal é a defesa da liberdade de expressão. E aí quando ficou... Então eu quero ver se você vai aplicar mesmo a liberdade de expressão. O que ele fez? Aplicou uma censura digna de Ernesto Geisel, ou Emílio Garrastazu Mendes, ou Costa e Silva. Ditadorzinho de meia pataca. Assim como os outros. Aí que eles dizem, não. Aí eles tentam fugir do bolsonarismo. Isso é um detalhe importante para dizer que não são bolsonaristas. Nós defendemos a democracia. Qual democracia?
Eles simplesmente não estão a favor do bolsonarismo porque sabem que isso aí vai dar sei lá o quê. Deduzam. Agora, que eles defendem a democracia, eles não respeitam sequer a opinião alheia, nenhum deles, nem Gustavo Marx, nem Hugo Studer, nem Fábio Panunzi, nem a caterva toda ali, bando de ratos pretorianos, midiáticos, essa turma que eu falo aí, essa questão de mídia, o papel da mídia, que sufoca a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a difusão de pensamentos, a falta de respeito, a ideologia da extrema-direita. Não há diferença nisso. Aí a gente pega... Eu estava ouvindo uma entrevista desse Salim Matar, que é ainda secretário das privatizações do Bolsonaro e tal, um troglodita medíocre. Essa gente só sobrevive assim, né, no mundo das negociatas. Pega Sérgio Moro, pega Deltan Dallagnol, pega Paulo Guedes. É o mundo da negociata, é o mundo da ladroagem. Porque competência eles não têm. A competência deles é para roubar, sonegar, privatizar, assaltar o erário público. E esse Salim Matar dizendo, eu sou um workaholic, esse o termo aí o viciado em trabalho que chega às 7 horas da manhã, você sai 10 horas da noite, sei lá, alguma coisa assim. Eu dedico 80% do meu trabalho para desfazer o que o PT, entre aspas, a onda deles agora é isso aí, né? O recrudescimento desse linguajar chulo, de esgoto, PT, contra a esquerda, na verdade, a democracia, o povo, a soberania nacional. Trabalho 80% para desfazer. Ele diz, nós não fomos eleitos para melhorar o governo. Ele diz isso com todas as letras. Quem procurar aí na internet vai achar isso. Nós não fomos eleitos para melhorar o governo, para mudar o governo. Mudar o governo significa mudar o Estado. Mudar o Estado de acordo com a ladroagem da privataria, por exemplo, do assalto ao erário público, a emenda constitucional 95, o assalto aos direitos dos trabalhadores. Bolsonaro vive dizendo aí, falou de novo. Ele diz que estão eliminando aí, não sei, vão acabar com a legislação trabalhista toda, as normas regulamentadoras e tal, que protege o trabalhador. É para ser escravo, sem nenhuma norma regulamentadora, sem CLT, sem Constituição, sem Justiça do Trabalho, sem nada. Quem determina como vai ser a relação do trabalho sou eu, dono do capital. Essa é a lógica deles. O que é isso? Senão escravismo. E a gente vê por aí, né? O resultado disso a gente já vê por aí. O trabalho precarizado. Os jovens aí se arriscando no trânsito de bicicleta, de moto, para ganhar a mixaria, a tal da uberização, e etc, etc. Esta é a mentalidade dessa gente toda, de Hugo Studart, de Gustavo Marx, de Fábio Panunzio. Né? Quem estava entrevistando esse Matar aí era o rato branco de esgoto, Augusto Nunes, jagunço. Esse jagunço aí da mídia, esse que agrediu o Glenn Greenwald. Um sujeito abjeto, tenho falado muito dele aqui, completamente abjeto. Eu já disse que eu tive embates com ele. Se você chegar perto dele, quando você contraria ele te agride. Não chega perto, não. Isso é um rato perigoso, venenoso, como ele agrediu o Glenn. Agora essa gente toda é assim. Vejam como reagiu Hugo Studart, por exemplo, Fábio Panunzio, Gustavo Marx. Vejam lá, está lá no meu site, outro lado da notícia.com.br. Reagiram como ratazanas de esgoto, né? Avançando, rosnando, espumando os dentes. Isso aí são fontes dos cachorros loucos que eu falo aqui. Impossível ter um diálogo com esse tipo de gente. Estão inoculados pelo vírus do ódio, da política, da ideologia da extrema-direita. Então, tudo que a gente vê nesses comportamentos trogloditas, né, que eu disse aqui, do recrudescimento do vocabulário chulo contra o ex-presidente Lula, contra o ex-presidente Dilma, né, da pior espécie possível, um linguajar típico desse jornalismo de esgoto, jornalismo entre aspas de esgoto, esses livros de esgoto dessa turma que eu acabei de mencionar aqui, anticomunistas contra a guerrilha do Araguaia. Vejam que tem aí uma ofensiva ideológica. Isso é importante. Isso é determinante. A mediação ideológica, porque eles vão passando a ideologia deles com ideias falsas, mentirosas, com fake news, com uma abstração pura. É a Lava Jato. Eu falei aqui que eu comparei o
Hugo estuda, acho que já faz bastante tempo, com o Sérgio Moro da guerrilha do Araguaia. Quer dizer, mente, sai da subjetividade e vai para a subjetividade, sai do abstrato e vai para o abstrato. Sim, mas cadê o concreto? Isso na Grécia, antiguidade clássica, na Grécia Antiga, já se falava disso, do concreto para o abstrato. Cadê o concreto? Aí você é petista, você é isso, você não sei o quê, você é stalinista, você não sei, você é comunista, você não sei o quê. Sim, mas eu sou, tudo bem, mas vamos no concreto, nos fatos. Bolsonarismo, lavajatismo, vigarices. A luta política hoje no Brasil passa por enfrentar esse esgoto. Essa que é a questão essencial. E o direito à informação, né, a defesa da Constituição, da democracia. Só a esquerda pode fazer isso. Só a esquerda. Numa situação assim, só a esquerda pode fazer. Estou dizendo a democracia do povo, a defesa da soberania nacional. Por isso que a esquerda tem que somar forças, tem que ampliar o seu leque de atuação para acumular forças, somar forças, porque esse tipo de gente é rato. Isso aí só vai destruir o país. E a coisa vai de mal a pior. Portanto, emerge como urgência, né, a gente fortalecer um espaço como esse aqui, por exemplo, que eu sempre penso, né, vamos difundir, comentar, dar like, essas coisas todas. Né, nós precisamos produzir informações corretas para combater a contra-informação desses ratos, desta rataria pretoriana midiática e desse submundo bolsonaristas, das redes sociais, sobretudo, mesmo os cartéis mafiosos midiáticos, essas máfias midiáticas. Esse é o principal desafio que nós precisamos enfrentar. Muito obrigado pela atenção. Reforço o pedido para você divulgar, para você dar o like, para você comentar e divulgar este ou outro lado da notícia. Muito obrigado pela atenção, um abraço, até a próxima.